Não pode ser, dirige uma prece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Olá, oitavo ano. Essas são nossas aulas com áudio e produção de slides meu. Nossa primeira aula com meu áudio. O primeiro tema então dela vai ser globalização e a gente vai fazer um link com o tema da apostila para Carioca, né? Apostila da prefeitura, que está falando sobre globalização com o tema amor junto com ela. Ao fundo, no começo e ao fundo, vocês ouviram a música do Tom Jobim, Chega de Saudade, que é a música tema da apostila, Wave e Chega de Saudade, e a gente vai entender um pouquinho sobre esse tema globalização. Então, gente, esse tema globalização, a palavra parece muito conhecida, né? Ela parece ser comum a todo mundo. Se você falar globalização, as pessoas parecem entender claramente o que é o mundo globalizado, de tão corriqueira que é esse tema e que é essa palavra. Mas a gente sabe realmente o que é o conceito de globalização? A gente sabe o que é a ideia da globalização? Então, a ideia da globalização, ela só vai ser formulada, escrita e pensada na década de 80, mais ou menos, por alguns geógrafos e estudiosos. Só que o conceito de globalização, a gente vai ver, ele é bem mais antigo. Ele vem de 1500, das grandes navegações e tudo mais. Só que o que é esse conceito? Qual é essa ideia? Né? Esse termo globalização, ele está ligado à conexão. Ele está ligado a, ao contato que o mundo tem entre si. Os países, as pessoas, os transportes, a tecnologia, né? Então, o conceito de globalização, ele vem com essa ideia do desenvolvimento tecnológico que vai levar a uma maior comunicação entre pessoas, entre empresas, entre, ah, entre todo mundo, né? Esse conceito, ele vai ser estudado, né? Ele vai também ser comparado a um termo chamado de mundialização, né? Que significa o mundo todo conectado, todo integrado, né? E essa ideia de globalização, como eu já citei aqui, ela está muito ligada à ideia de 3 pontos principais, que é transporte, comunicação e tecnologia. Tá? O desenvolvimento desses 3 pontos foram cruciais, foram muito importantes para o desenvolvimento da globalização e do contato que a gente tem entre todos os povos do mundo. Né? Você já se imaginou sem o seu celular e sem o contato que hoje em dia você tem sem o seu celular? Né? Com o celular na mão você pode conectar o mundo inteiro, você pode mandar mensagens para o mundo inteiro, você pode saber notícias do mundo inteiro, né? É muito claro isso no nosso dia a dia, isso existe no nosso dia a dia continuamente. É isso que é o conceito de globalização. No livro, dentro dessa ideia do conceito, tem 3 imagenzinhas aqui no slide que mostram, primeiro, esse planeta todo cheio de criança aqui conectada, mostrando mais ou menos esse contato entre o mundo, né? Você pode jogar videogame, por exemplo, online com pessoas do mundo inteiro, por exemplo, né? Você pode falar no celular, no Twitter e mandar mensagem para o mundo inteiro e o mundo inteiro ler, se você tiver contato com o mundo inteiro, né? O transporte ali em cima, alguns aviões que conseguem se comunicar com o mundo inteiro, o tempo inteiro, numa rapidez cada vez maior. E aí, esse esqueminha aí desses planetas afunilando mostra mais ou menos a ideia de globalização dentro da velocidade dos transportes, por exemplo.
se você imaginar que de 1500 a 1840, o transporte mais rápido eram as carruagens ou os barcos à vela, que caminhavam a 16 quilômetros por hora. De bicicleta a gente anda mais rápido, né? De 1850 a 1930, a velocidade das locomotivas a vapor iam a 100 quilômetros por hora. E dos barcos iam a 57. 57 você anda numa rua devagar, né? Naquelas ruas mais devagar, né? As ruas que você tem onde mora muita gente, tem muita residência. Anos de 1950 do século XX, você tem os aviões a propulsão, que andam a 480 a 640 km por hora. Um carro de Fórmula 1 chega a quase 400 por hora. E anos de 1960, o jato de passageiros chega a 800 a 1.100 km por hora. A velocidade que você tem de se transportar, de se locomover pelo mundo, então, em 500 anos, ela pula mais de 1.000 km por hora, né? Isso é um avanço dos transportes que torna o mundo menor. Você consegue hoje viajar muito mais rápido pelo mundo. Imagina que quando Pedro Álvares Cabral veio e não descobriu o Brasil, ele toma o Brasil, ele andava num barco que andava a 16 km por hora, né? Olha que bizarro, levou quantos meses para chegar? 3, 4, 5 meses para chegar. Enquanto que hoje você faz uma viagem para Portugal em 12 horas, né? Então essa ideia desse avanço tecnológico que cria as conexões muito mais rápidas é a ideia da globalização. Então, a origem dela, como eu falei, ela vem lá bem antiga, ela vem do século XVI, né? Ela é marcada pela expansão marítima, ela é marcada pelas grandes navegações, aonde se você observar o mapa ali, o mapa do mundo, né? Vão ser nas grandes navegações que o homem com aquele barquinho que andava a 16 km por hora vai viajar o mundo inteiro. Ele vai descobrir ou entrar em contato com a América, né? É inconsequente ali o Caribe e o Brasil. Ele vai entrar em contato com a África. O homem não, perdão, o europeu, né? Vamos colocar ali. O europeu que vai desenvolver tal tecnologia vai entrar em contato com vários continentes do mundo, a Ásia, aí consequente a Índia, China, Japão, Oceania, né? Então o desenvolvimento dessa atividade das grandes navegações na Europa vai levar a uma ideia de um mundo mais globalizado ainda. Você já tinha um contato entre Europa, Ásia e África, mas era distante, eram lentos, eram muito mais trabalhosos. A partir das grandes navegações, tem um boom de contato com o mundo inteiro. E depois disso só vem cada vez mais essa integração, cada vez foi se expandindo. Né? Dentro dessa ideia de globalização, a gente cria uma ideia que é de aldeia global. Né? Na apostila de vocês, do Carioca, do Carioca não, perdão, da apostila de vocês da prefeitura, né, que vocês estão trabalhando, a ideia, ele fala de uma ideia de um aplicativo que conta histórias sobre amores em várias cidades pelo mundo, né? Em São Paulo, por exemplo. Isso coloca na rede, na internet, com contato para o mundo inteiro, essas histórias. E que você pode acessar, pode ler, estando em qualquer lugar do mundo, né? Contar a sua história. A internet ela é muito clara nisso, ela é um exemplo muito bom para mostrar o quanto que o mundo se torna uma aldeia, né? Como o mundo se torna um lugar pequeno perto do que acontece na internet. Um meme, por exemplo, que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, ele em poucas horas ou poucos minutos ele pode virar um meme mundial, por exemplo. Ele pode virar tornar-se viral, como diz as palavras que a gente usa, né? Viralizar, viral. Então, esse mundo global,
né? Acaba botando em contato várias pessoas e a gente acaba criando também costumes e hábitos e consumo parecido. Porque hoje em dia, por exemplo, uma empresa ela não vai em um lugar, em outro lugar e tenta só vender em um lugar. Você já reparou em filme ou matérias, entrevistas, a propaganda da Coca-Cola? Vocês já repararam nisso? Já viram? Algum vídeo sobre isso ou tiveram alguma ideia disso? A Coca-Cola é uma marca que ela é conhecida no mundo inteiro, né? Ela é uma marca globalizada. E isso a gente está falando de um produto do século XX, que realmente foi globalizado e não precisou nem de internet. Mas hoje em dia, por exemplo, o nosso consumo, qualquer produto que alguém lance lá na China, lá no Japão, lá longe, facilmente ele consegue viajar pela essa internet e se espalhar pelo mundo inteiro. E a vontade de comprar aquilo ali é do mundo inteiro, né? Então, a globalização, ela tem dentro dela não só a ideia de tecnologias, avanços, mas essa ideia de comunicação, que também leva a uma ideia de uma cultura que não é só uma cultura local. A gente tem uma cultura atualmente mundial, né? Uma ideia de consumo mundial. Um exemplo muito bom de aldeia global, por exemplo, são grandes estreias de filmes, né? Os filmes, por exemplo, não estreiam num lugar só, estreiam no mundo inteiro e o mundo inteiro vê junto todos os filmes. Para você ter uma ideia, na década de 30 do século passado, você assistia um filme de Hollywood no Brasil tempos depois, às vezes anos depois, né? Hoje em dia é tudo automático, tudo na hora. Imagina que nesse momento de pandemia, por exemplo, como não está tendo cinema, você tem filmes na internet ou filmes nas TVs a cabos e tudo mais, que são vendidos para o mundo inteiro ao mesmo tempo. E aí você tem um contato ao mesmo tempo, mesmo no momento de pandemia. Olha a importância. E aí a gente pode pensar até a importância da internet, das grandes redes, né, dentro da internet, aonde durante o momento de pandemia, o que foram as lives do mundo inteiro acontecendo e todo mundo podendo assistir ao mesmo tempo, em qualquer lugar do mundo, né? Então a gente vive hoje uma ideia de aldeia, né? E aí essa ideia de aldeia cria uma ideia de hegemonização cultural. O que é uma ideia de hegemonização cultural? Perdão. É uma ideia de que os costumes que forem mais fortes, tiverem mais força para estar dentro desse ambiente globalizado, dentro da internet, com dinheiro e tudo mais, esses costumes vão ser consumidos pelo mundo inteiro, né? Você não tem mais aquela, você tem a ideia de cultura local. A gente sabe o que é cultura brasileira, o que é a cultura dos franceses, o que é a cultura dos americanos, coisas culturais locais, como essa imagenzinha aí, essa imagem aqui, que deixa eu botar uma seta aqui. Essa imagem aqui, que mais ou menos fala as coisas que tem em cada país, importância. É, ela é meio. Agora que eu reparei que ela vai ter algumas características ali, principalmente europeias, né? Colocando não deixa de ser uma figura um tanto quanto preconceituosa, já que ela não coloca, por exemplo, uma grande diferença ali dentro da África, tá entendendo? Até a gente pode até analisar isso pensando que dentro do mundo globalizado, né, a gente não vê, por exemplo, na internet, uma grande disseminação de notícias sobre África. E aí a gente pode entender essa ideia de hegemonização cultural, né? Que os países mais dominantes, que são os europeus e os americanos, a força que eles têm para passar a sua cultura e a gente consumir a cultura deles, né? Enquanto que a África, devido a uma série de consequências de exploração europeia lá dentro, que
tornaram os países ainda muito pouco desenvolvidos. O que acontece? Você não tem um contato com a história africana, com costumes e cultura, numa força como você tem dos Estados Unidos, por exemplo. A gente consome comida americana, a gente consome filmes americanos, músicas americanas, a gente consome história americana, né? A gente tem aulas sobre independência dos Estados Unidos na escola, né? A gente tem aulas sobre todos os tipos de história da Europa, desde Grécia Antiga, desde a Revolução Francesa, Revolução Industrial, todas as revoluções possíveis e imagináveis, e a gente sabe muito pouco sobre a África, mostrando o poder hegemônico do dinheiro para espalhar essa cultura, que é uma cultura de quem tem poder político e econômico, né? Muito importante botar essa imagem aqui da cultura, né? Então essa ideia de hegemonização cultural, né? Porque por mais que a gente imagine que o mundo inteiro conectado, todo mundo pode saber coisas do mundo inteiro e tudo mais, por mais que tenha isso, a gente não tem o conhecimento de tudo. A gente muitas vezes fica empacado em informações, em cultura de quem domina mais, de quem tem mais dinheiro para colocar a sua cultura em voga. Em voga, o que significa isso? Colocar a sua cultura no topo, dominante ali das coisas. Muito interessante pensar por esse lado, né? E aí, dentro dessa ideia de velocidade, né, eu trouxe aqui uma notícia, eu trouxe a notícia, mas tem várias informações aqui sobre a rapidez que você tem dentro do mundo globalizado de saber as coisas. Lá na apostila, por exemplo, você pode estar lendo lá sobre o amor, histórias de amor dentro de São Paulo. Ele já te dá um link, ele já te dá um QR Code onde você pode acessar e ver tudo na mesma hora. E aí, essa ideia de velocidade, né, das comunicações e das informações, esse trecho do nosso texto fala, por exemplo, de comparar a morte de duas personalidades. Eu botei até uma terceira ali embaixo, que são a morte de Abraham Lincoln, que foi um presidente americano que faleceu em 1865, no século XIX. E ele fala, a notícia chegou na Europa 13 dias depois. 13. Em 2009, a morte de Michael Jackson estava sendo divulgada em tempo real para todo mundo. E aí vamos botar agora para 2020, 10 anos depois, a morte do jogador Kobe Bryant em 2020. E aí tem uma notícia aí sobre o furo de reportagem de Kobe Bryant. Porque eu não achei a velocidade, mas eu não achei nenhuma matéria que falasse diretamente, mas eu vou falar, por isso que eu botei aí a imagem. Quando o Kobe Bryant morreu, em menos de 1 ou 2 horas, menos de 1 hora, eu acho, já estava sendo noticiado que tinha sido ele tinha morrido, caído o helicóptero, e em menos de 1 hora um site chamado TMZ já tinha colocado que ele estava morto, por exemplo, né? Eles até conseguiram a informação, mas não esperaram nem a família receber a notícia. Foi em menos de 1 hora isso, na verdade. Não esperaram nem a família receber a notícia, a mulher, os filhos, os familiares receberem a confirmação da polícia de que ele tinha morrido. O site já tinha confirmado a morte dele. E o mundo já tinha espalhado tudo, né? De repente, até sem a mulher dele saber o que tinha acontecido. Para ela, ele ainda estava voando, indo no caminho do lugar para onde ele estava indo. Os sites de notícias já tinham divulgado e a notícia já tinha se espalhado pela internet, pelo Twitter. Então, a velocidade que você tem dessas comunicações e o quanto a gente, por mais que a gente utilize e conviva com isso o tempo inteiro, o quanto isso é bom, mas ao mesmo tempo gera uma velocidade e uma situação para a vida das pessoas muito, muito impactante, né? Então, terminando aqui nossa aula sobre globalização, né? Espero que a gente tenha entendido um pouquinho do que é o que é
esse tema, né? Qual a ideia desse conceito, e que a gente consiga fazer nosso exercício lá e tenha ficado mais claro para cada um o conceito de globalização, de mundo globalizado e de como a gente está dentro desse furacão e a gente não tem como escapar de um mundo globalizado, né? Só se a gente for parar no meio de uma ilha deserta sem ninguém, pá, só nós. Tá ok? Então, beijo, saudades de dar aula para vocês, de estar presente dentro da sala de aula, falando como eu falo. E próxima aula a gente está aqui de novo com temas relacionados à apostila da prefeitura e temas da geografia. Beijo!